Hoje vamos falar sobre como foi o ano da Previdência Social e o que a gente que trabalha com o INSS todos os dias espera de 2026. Sempre que muda o ano, vem algumas mudanças, né? Mas vamos começar falando de 2025, assim. Qual que, para vocês, foi a mudança mais importante do INSS? Bom, em 2025 vou falar uma mudança ruim. Não é uma mudança, é uma consequência de como o INSS vem tratando os benefícios, que é uma fila de quase 3 Sim. milhões de pessoas aguardando o benefício, isso em análise. Não é benefício concedido, não é benefício concluído, é benefício em análise sem respostas. Então, para a gente que atua na Previdência, isso é um número isso é muito alarmante, é muita coisa. Quase 3 milhões de pedidos em aberto, quer dizer que o INSS não está conseguindo atender de maneira necessária. Como que fica a situação dessas pessoas, Augusto? Fica esperando mesmo? Sim, tecnicamente, pelo administrativo, fica esperando. Agora, se a pessoa tiver uma maldade e buscar um advogado, passando aí 45 dias, é possível entrar com mandado de segurança. E vale lembrar que o mandado de segurança na Justiça Federal não vai julgar o pedido. Vai obrigar que o INSS analise, seja ele a resposta que ele der, mas o pedido não pode ficar em análise. É isso que o mandado de segurança faz. E quem não procura o advogado tem que esperar Mãos a boa atadas, né? vontade do INSS. Em 2025 também a gente teve a Lei 15.176, importantíssima, né? Aí é uma boa notícia. Fibromialgia incluída, né, no INSS. Isso, essa é a mudança que a gente mais aguarda para o ano que vem, que vai acrescentar a fibromialgia em doenças consideradas pessoas com deficiência, que já tem o autismo e várias outras. Então, para ter o acesso a um benefício, seja ele qual seja, previdenciário, assistencial, no caso do BPC-LOAS, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque agora vai ser necessário fazer a biopsicossocial, a avaliação biopsicossocial. O que isso quer dizer? Que não basta só o médico do INSS olhar o laudo e dizer, não, você não tem direito. Ele tem que fazer a análise da doença e de como essa doença afeta o dia a dia da pessoa. Então, assim, a chance de se conseguir um benefício previdenciário com a fibromialgia a partir de janeiro de 2026, coincidentemente, a partir do dia 26 de janeiro, vai ser bem maior. As pessoas que têm a fibromialgia, então já é importante começar a se organizar, né, Augusto? Preparar a documentação, porque, infelizmente, né, que a gente está falando de uma fila gigante, então demora um pouco, né? Sim. E a gente aconselha a já dar entrada com um advogado, por quê? O que torna o INSS repetitivo na análise? A pessoa, às vezes, faz pelo 135. Ligou no 135, você não tem como juntar documento por ligação telefônica. Sim. Então, automaticamente, o seu pedido já vai ter pelo menos 30 dias de atraso, dependendo do pedido. Porque o INSS vai abrir uma exigência que tem um prazo de 30 dias para você juntar a documentação. E na grande maioria das vezes, se você cumprir a exigência no primeiro dia, o INSS vai aguardar os 30 dias, porque ele tem quase 3 milhões de processos. Então, a gente faz com o advogado, a gente sempre fala, contrata um advogado especialista, seja ele qual for, que você vai estar muito mais reservado, muito mais resguardado do que tentar sozinho. É possível tentar sozinho? Mas vai te dar um desgaste. Sem contar que o advogado tem um sistema próprio, que é o GERID. Já conhece, né, sim, todas as situações. É o GERID, que só a gente acessa, só o advogado acessa. E através desse sistema, a gente já consegue juntar a documentação completa. É igual o próprio sistema do INSS, só que trava muito menos, porque o índice de pessoa acessando é bem menor. Então, assim, eu sempre falo, Previdência, infelizmente, precisa de um advogado para poder guiar. Quando a gente pensa no INSS 2025, eu acho que se a gente parar uma pessoa na rua e falar INSS, eles vão falar rombo, polêmica, roubo, desvio, e realmente marcou, né, o ano de 2025 do INSS. Como que fica, assim, nesse momento, as aposentadorias? Está realmente acontecendo um pente fino? Eles estão fazendo uma análise mais criteriosa? Algumas pessoas tiveram que comprovar de novo como que estava a situação? Exatamente, Tainara. Acontece o seguinte, que o INSS, eventualmente, ele faz o pente fino. Só que com
o escândalo que está tendo no INSS, os descontos dos aposentados, o INSS resolveu fazer um pente fino geral. E foram mais de 800 mil aposentadorias por invalidez que foram vítimas, né, ou alvos do pente fino, que busca pagamento indevido, benefício que a pessoa, às vezes, na época, tem gente que já aposentou, tem um cliente lá no escritório, por exemplo, que ele se aposentou há 12 anos atrás por invalidez, que naquela época era até bem mais fácil, inclusive, e ele foi uma das pessoas que passou no pente fino e o benefício dele foi cortado. Então ele procurou a gente, nós fizemos a análise previdenciária dele e percebemos que ele tinha, inclusive, possibilidade de aposentar por aposentadoria especial, porque ele tem tempo de contribuição de agente nocivo. Analisamos tudo que era possível e entramos com o pedido de aposentadoria dele, sem ser por invalidez. O planejamento previdenciário, ele busca até isso, até talvez revisar um benefício que a pessoa já tinha, eventualmente, seja por pente fino ou não, perdeu. Então, eu sempre falo, acompanhe o meu INSS, porque não é todos os casos mais que a cartinha chega avisando. Sim, prova de vida, né? Isso, exatamente. Da minha avó, minha filha, a gente teve que fazer, né? Minha avó completou 88 anos agora. E aí, agora, direto sistema online, né? Você entra no meu INSS e faz o reconhecimento facial, mas foi assim, uma piada pra explicar pra ela, vó, coloca o rosto aqui na frente do celular, peraí, vó, chega pra cá, mas é isso, né? É a modernidade tentando ajudar também, né, nesse momento. O problema do INSS é que a tecnologia ajuda quem está atuando com o INSS, porque a pessoa que recebe uma aposentadoria rural, se tiver eventualmente algum problema no benefício dela, qual a chance dessa pessoa ter o aplicativo na mão e ver? É o mesmo caso que eu tô falando, a minha avó jamais teria. Ela não ia saber fazer ali de forma digital. Então, ter um advogado faz toda a diferença nesse momento, né, Augusto? Exatamente, porque o escritório, ele faz também um pós-concessão. Nós ficamos ali, tarefas eventuais que a gente cria através do nosso sistema para acompanhar o processo das pessoas. Um exemplo é que uma mãe atípica teve o benefício suspenso porque o INSS identificou contribuições dela. Só que a contribuição dela era o seguinte, ela ajudava na igreja fazendo comida nos finais de semana e a igreja pagava ela um valor. Só que a igreja fazia uma contribuição para o INSS e fazia a contribuição em cima de um salário mínimo. O INSS então já disse, opa, tá trabalhando, tá recebendo, já nem assim, eles nem perguntam, olha, vamos conversar, não, eles já suspendem o benefício e falam, ó, tem 30 dias para apresentar a defesa, caso contrário o benefício vai ser cessado. Para 2026, Augusto, alguma mudança já assim de cara mesmo que vai acontecer? Bom, vai aumentar o número de pedido de fibromialgia. E isso vai acontecer o quê? Vai aumentar a fila de espera do INSS. Então, 2026, se você está planejando, né, aposentar também, talvez até pelas regras de transição, isso que vai ter uma mudança também, já já a gente fala, fibromialgia, já começa a juntar a documentação e já começa a procurar um advogado de confiança. Essa aposentadoria de transição, o que vai mudar? A regra de transição, ela é progressiva. A idade vai ser crescida 6 meses. Atualmente são 64 anos. Por que tem a regra de transição? Com a emenda constitucional 103, que alterou a Previdência Social, a aposentadoria por pontos e por tempo de contribuição deixou de existir. Só que as pessoas que tinham já direito adquirido naquela época pagam um pedágio de 100% ou 50% do tempo que falta para atingir os 35 anos. Só que agora também vai precisar ter uma idade específica. E a partir do ano que vem, vai ser 64 anos e 6 meses para homens e 59 anos e 6 meses para mulher. Essa mudança vai ser progressiva até chegar em 2031, que vai ser padrão, 65 homens e 62 mulheres. Essas são as principais, né? Isso, porque... Isso sempre vai acontecer, né, Augusto? A idade sempre vai mudar um pouco, principalmente, né? Nessa aposentadoria da regra de transição por pontos e por tempo de contribuição, que a pessoa tem que ter 35 anos de contribuição, lembrando que tem que ter na época de 2019. Tá? Aí vamos supor, a pessoa tem aí
33 anos de contribuição em 2019, e 65 anos hoje, por exemplo, ela se enquadra na regra de transição. Só que ela vai ter que pagar um pedágio. Se ela pagar o pedágio de 50%, que é a quantidade de anos que falta para dar os 35, mais metade daquela quantidade, ela tem um salário X. Agora, se ela pagar o pedágio de 100%, que é a quantidade de anos que falta até 35, mais a mesma quantidade de anos, ela vai ter um salário um pouco maior. Essas são as regras de transições de 50% e 100% de pedágio, que vai alterar agora a idade. Augusto, muito obrigada pela participação. Eu acho que nós estamos encerrando, né, o ano de 2025. Os próximos programas são programas especiais, né, já pensando no Natal e no Ano Novo. Então, em nome do Flaviano, eu agradeço a parceria em 2025 e a gente espera vocês em 2026. Nós do Barbosa Oliveira que agradecemos a oportunidade. Eu sempre friso aqui que direito previdenciário é uma coisa que as pessoas precisam procurar. Precisam procurar. Muita gente fica focado em buscar indenização, quero processar alguém que me fez um mal. Mas esquece que o INSS está fazendo mal para você o tempo inteiro. Porque se você não procurar o seu direito, para ele, ótimo. Você vai falar, mais um cidadão que eu não vou ter que pagar. Então, assim, teve dúvidas? Pode procurar um advogado, pode passar até lá no escritório que a gente vai te atender, estamos de porta aberta. Esse final de ano o escritório vai trabalhar, vai funcionar, porque a Justiça Federal, ela não funciona, a partir do dia 20 eles entram de recesso. Mas o INSS não, e nem pode, porque são aí quase 3 milhões de processos. Então, o escritório também vai estar de porta aberta, pode passar lá que a gente te atende. Então, assim, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, e que 2026 a gente venha aqui com sempre boas notícias. Amém. Obrigada, viu, Augusto? Obrigado.